Professor Raul Borges, Ciro, Aldo e Tasso, uma via em construção para a disputa de 2026. Ciro está ressurgindo aí, já havia falado que não seria mais candidato, agora o nome dele já está desfilando, professor Raul Borges. O Ciro já foi candidato à presidência da República em 4 oportunidades. Na eleição passada, ele terminou com 3% das intenções de voto. Foi uma derrota acachapante. E ali ele declarou, Flávio, que não seria mais candidato a nada. Sim. E o Ciro se afastou literalmente da política, né? Muito embora ele não tenha cargos públicos, enfim, ele continuou de alguma maneira acompanhando de perto as cenas da política brasileira. E na eleição do ano passado para prefeito, ele fez um movimento que muita gente criticou. Ele apoiou o André Fernandes, do PL, a prefeitura de Fortaleza. Sim. E aí o Ciro tá dentro do PDT, tem uma história com a esquerda, fez um movimento de apoiar um candidato da direita, o candidato do Bolsonaro. E ali ele iniciou uma aproximação com o PL. No início desse ano, Flávio Silva, surgiu rumores de que o Ciro Gomes poderia ser candidato ao governo do Ceará, desde que saísse do PDT, com apoio do PL, para tentar derrubar o Eumano de Freitas, que é do PT, que é o governador atual do Ceará. E aí o que aconteceu lá no Ceará, Flávio? Um grande vendaval, um grande redemoinho, balançou as estruturas da política cearense, quando apareceu a possibilidade do Ciro ser candidato ao governo do Ceará com apoio do PL, para enfrentar o PT do Eumano de Freitas. E as pesquisas já mostraram o Ciro muito bem posicionado. O Ciro é um governador muito bem avaliado na história do Ceará. E isso reaqueceu o Ciro para a política. Ele estava realmente afastado desse interim político e esse fato reacendeu no Ciro um certo desejo de ser candidato. No PDT, não dá para ser, porque o PDT hoje é um partido ligado ao PT, é um partido ligado ao presidente Lula, e muito provavelmente no ano que vem o PDT estará com o Lula. E aí o Ciro, então, rapaz, não se pôs na condição de procurar um novo partido, mas se pôs na condição de ouvir propostas. E algumas propostas partidárias chegaram para o Ciro. A proposta que mais agradou é a proposta do PSDB. Você sabe, o PSDB está, eu diria para você, que passando por um momento difícil, como nunca passou na história brasileira. Esse PSDB, que já foi gigante, já foi presidente da República, inclusive, esse PSDB, ele estava para fazer uma fusão com o Podemos, a fusão não deu certo. Perdeu a Raquel Lira em Pernambuco, governador, e perdeu o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. O PSDB estava caminhando para ser um partido está caminhando para ser um partido com pouca relevância a nível nacional. E a cúpula do PSDB olhou para o Ciro olhou para o PSDB e deu match. Ou seja, há conversas para que Ciro Gomes possa retornar ao PSDB para ano que vem ser candidato ou a governador do Ceará ou a presidente da República. E isso animou muita gente. Como você bem sabe, Flávio, sim, o Tasso Gereissati, que também é ex-governador do Ceará, é muito amigo do Ciro Gomes. E ele tem proposto ao Ciro uma espécie de aliança nacional em que eles buscariam o apoio do MDB para lançar uma chapa presidente da República com o Ciro na cabeça e lançar também ali como vice o Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo, que é do MDB, que também já foi do governo Lula, mas que também fez uma aproximação à direita recentemente. Então, na cabeça do Tasso Gereissati, essa poderia ser a terceira via. Contra Lula e contra o bolsonarismo, a candidatura de um Ciro Gomes mais ligada a essa direita, ou pelo menos com apoio no Ceará dessa direita, e com Aldo Rebelo, que traria também uma espécie de centro democrático do MDB para dentro do governo. Difícil o MDB tomar essa posição de lançar uma terceira via. O MDB, ele é aquele partido que gosta das entranhas do poder, né? E gosta de, mesmo de forma branca, dar apoio a quem está no poder. Mas é um movimento bastante interessante. O Ciro não assumiu ainda oficialmente que pode ser candidato a presidente. O máximo que ele tem dito é que ele quer tirar o PT do comando do governo no Ceará, e que se for preciso ser candidato lá no Ceará, ele será. Ou seja, está fazendo esse movimento, vai para o PSDB muito provavelmente e vai escolher se vai ser candidato ao governo cearense ou se vai ser candidato à presidência da República. Olha aí, Ciro Gomes então ressurgindo. E pontuando nas pesquisas, né? Sim. Pesquisas que trazem o Ciro Gomes aí mostram o Ciro com 10, com 12, com 13%, dependendo do cenário, né? O cenário sem Lula e sem Bolsonaro é um cenário em que ele aparece inclusive na liderança, em alguns cenários, né? Em alguns institutos de pesquisa. Então continua sendo aí, por mais que a gente ache que não, continua tendo sua relevância aí a nível nacional.
Professor, por falar em Bolsonaro, para concluir, ontem o ex-presidente Bolsonaro cancelou a agenda, teve novamente um problema de saúde, hein? Flávio, a facada do Adélio Bispo tá matando o Bolsonaro aos poucos, né? Pois é. Isso é uma tristeza, dessa forma, porque a gente, de tudo ali, é um ser humano, né? Independente das condições políticas, né? Acho que isso tem que estar muito claro. A gente não pode perder o nosso senso de humanidade, né? Então ele sofreu essa facada em 2018, 6 de setembro de 2018. De lá para cá já foram várias cirurgias para tentar fazer a correção. Cada cirurgia piora um pouco mais o processo, e dessa vez ele adiou as visitas que ele faria a Santa Catarina e a Rondônia. Então, nesse mês de julho, de acordo com as recomendações médicas, ele vai ficar em casa.